Olá, nesse vídeo vamos falar sobre estruturas de repetições. Na maioria das linguagens de programação nós temos duas estruturas, de repetição, o while e o for. Nesse vídeo a gente vai falar do while. Eles são levemente diferentes aí, a sua sintaxe, E então a gente vai trabalhar em vídeos separados. Este a gente vai falar só do while. Então a forma da gente escrever vai ser o seguinte: while uma determinada condição, e se ela for verdadeira, o nosso algoritmo ele entra então nesse bloco do while, da condição, conforme a condição for verdadeira, executa os comandos que a gente tem nele, e ele deve sair desse while aqui. Essa saída geralmente é feita por um contador. Esse contador vai ser a estrutura, vai ser a variável, por exemplo, que torna essa condição falsa. E aí ela sai desse laço, que a gente também chama isso de laço, quando a gente está falando de estrutura de repetição. E para que ele serve então num algoritmo, essa estrutura de repetição? É quando a gente tem que fazer o mesmo cálculo várias vezes. E aí, para não ficar escrevendo, por exemplo, a mesma fórmula toda vez que precisa, a gente usa então essas estruturas de repetição. Vamos pensar aqui num caso. Eu quero imprimir então os 5 primeiros números inteiros. Pronto. Eu quero imprimir os 5 primeiros números inteiros. Poderia ser mais do que 5. Vou fazer isso só para a gente ficar mais didático aqui, Eu poderia, então, fazer isso daqui, Print número 1, print número 2, até o número 5. Mas se eu quisesse 500 números, então isso não ficaria agradável, Então, a ideia seria assim. Eu vou começar com uma variável, chamar de n, igual a 1. E aí, aqui eu já coloco a estrutura while. While o quê? Eu preciso de uma condição. Como que o algoritmo vai entender isso daqui, Como que ele vai entrar nesse while, conforme essa condição for verdadeira. Então, por exemplo, n menor ou igual a 5. O que eu fiz aqui? Eu coloquei uma variável aqui começando com 1 e fiz uma comparação aqui embaixo, n é menor ou igual a 5, porque eu quero só os 5 primeiros, começando do 1, então 1, 2, 3, 4, 5, por isso menor ou igual. Então isso daqui é uma verdade. O n que já está declarado aqui em cima, ele é menor do que 5? Ele é. Então ele vai entrar nessa estrutura. Quando eu der Enter aqui, veja que a linha também é muito parecido com o if, que a gente já viu. A gente coloca aqui o comando, e coloca a sua condição, fecha com 2 pontos a linha, e quando a gente der Enter, ele vai construir o bloco. Lembra que a gente precisa desse espaçamento aqui para o Python entender que tudo que eu escrever agora está dentro do while. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o print e simplesmente colocar a variável n aqui. E o que vai acontecer? Ele vai imprimir o número 1, logo na primeira vez que for executado, porque é o valor dele declarado aqui. Aí depois, para ele imprimir o número 2, o que eu faço? Lembra que eu mostrei aqui em cima? O while tem uma condição, se ela for verdadeira, ele entra na estrutura, tem os comandos aqui, e ele vai fazer uma saída, ele vai sair dessa estrutura por um contador. E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai escrever que o n é igual a n mais 1. Vamos entender isso. O que aconteceu aqui? Eu tinha o n valendo 1. E agora eu estou dizendo que o n ele vai ser o valor que ele era antes, que no caso 1, somado 1. Então ele vai virar o número 2. Aí essa estrutura de repetição, como eu falei, ela também é chamada de laço. Por quê? Porque ela vai ficar fazendo um ciclo aqui, o n vale 1. 1 é menor do que 5. Sim, ele é. Então ele vai imprimir na tela. Depois que ele imprimir, ele vai aumentar 1. E aí ele vai virar 2. 2 é menor do que 5? Sim, é menor. Aí ele imprime o 2. Depois, em seguida, ele soma 1 nesse 2, vira 3. 3 é menor que 5. Imprime. Aí vira 4. 4 menor que 5. 5 é menor ou igual a 5. Vira 6. 6 ele já não é menor. Então ele sai. Essa que é a função do contador. E se eu não colocasse o contador, ele ia fazer o quê?
Vamos executar sem o contador, só para a gente perceber o que acontece. Eu vou executar. Olha o que ele está fazendo. Ó. 1, e aqui, veja que não, essa voltinha aqui, né, vamos dizer assim, essa animação, ela não para. Isso porque o programa não parou ainda, ele está sendo executado. Ou seja, o n é menor do que o 5, ele está imprimindo o número 1, não está acontecendo nada. Então deixa eu interromper aqui, senão isso nunca mais vai acabar. Ele não saiu do laço, né, da estrutura. Por quê? Por causa da falta do contador. Então n igual a n mais 1. Aqui o contador, ele poderia ser menos 1, ele poderia ser mais 15, mais 90, ele poderia ser n mais s e eu tivesse aqui uma variável s, né? Na verdade, ele tem que ser, né, dentro de uma lógica que faça a nossa condição tornar falsa, né? Eu falei que ele poderia ser n mais 15, só que nesse caso é sem sentido, né? É só, ele pode, eu quero dizer que ele pode ser, mas não para esse programinha que a gente está montando aqui, né? Eu quero dizer que ele pode ser somado, subtraído aqui, de modo que essa condição se torne falsa. Aí agora eu creio que vai dar certo, hein? Vamos executar. Pronto, deu certinho. 1, 2, 3, 4, 5. Então o que aconteceu? Ele pegou o número 1, verificou se era menor do que o 5, imprimiu na tela, somou 1, fez o 2 e assim ele seguiu. Bom, eu poderia também fazer esse programinha, como eu falei, o contador aqui, a questão do contador, eu poderia pensar assim. Vou fazer o contrário, né? Fazer regressivo. Vou colocar até um número maior, colocar n igual a 8. Aí vou fazer o while. Aí agora eu estou pensando assim, eu quero fazer n maior do que 0, que é uma condição verdadeira. O nosso n é 8. E aqui eu não coloquei maior do que 0 porque o n já era 1, né? Ele já é maior do que 0, então ele nem iria entrar nessa estrutura. Então aqui n maior do que 0. O que eu quero fazer? Eu quero imprimir, né? Vou dar um print aqui na variável n. No nosso caso ele vai começar do 8. E aí eu quero tornar, né? Para eu sair aqui do while, eu quero tornar essa condição falsa. O n é maior do que 0. Então esse n ele precisa ser menor do que 0 para ele sair daqui. O n vale 8. Então eu vou fazer n igual a n, aí agora menos 1. Porque se eu fizer mais 1, ele vai para 9, 10, 11 e nunca mais ele sai daqui dessa estrutura, né? Eu preciso fazer a negativa, né, o falso disso daqui. Então a única forma é fazendo esse número 8 decrescer, né? Até ele chegar no 0. Então vamos executar, veja só, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aqui, se eu colocar o igual, ele vai também colocar o 0 aqui na contagem, né? Aí ele precisaria o n ficar negativo para ele sair aí da estrutura. Faremos mais exemplos nos próximos vídeos. Até lá!